Muito bem, ouvintes, estamos de volta aqui com as perguntas aos nossos padrinhos, madrinhas, ou talvez o público em geral. Nessas primeiras perguntas, estamos testando aí como vai ser esse especial. E agora, talvez, como vocês já notaram, o áudio está um pouco diferente, porque estamos gravando durante a quarentena. Então, seguindo aí as diretrizes, não nos juntamos. Esperamos que vocês estejam seguindo essas diretrizes também, pelo menos se estiver escutando enquanto a quarentena. Mas a qualidade do áudio, estamos fazendo o nosso melhor para que seja a melhor possível, mas tá aí a explicação do porquê que está diferente das primeiras 5 perguntas. Isso aí. Bom, isso dito, seguindo o fluxo então do que a gente começou no primeiro episódio desse exclusivo, estamos respondendo aqui as 36 perguntas que um psicólogo consolidou na década de 90 sobre como conhecer melhor uma pessoa, originalmente destinado a parceiros românticos, mas... É quase uma relação romântica aqui. Tem uma abrangência muito grande aí do que significa ter essa perspectiva de outras pessoas, que obviamente pode valer para amizades ou até colegas de trabalho, se você está a fim de conhecer nesse nível de profundidade. Mas a ideia é simplesmente refletir, ter a oportunidade de refletir sobre coisas que normalmente não paramos para perguntar, pensar sobre. Enfim, vocês estão ouvindo o Veja Bem, vocês sabem que aqui a pegada é essa. Parar para pensar naquilo que talvez não foi pensado tanto antes. E isso é só mais um pouco disso. E bom, para quem então parou aí escutou até a pergunta 5, aqui vamos para a pergunta 6. Quem não escutou, vai saber lá qual a razão. Recomendamos fortemente voltar pro primeiro episódio e escutar até a pergunta 5. Bom, então a pergunta 6 aqui é: se vocês pudessem viver até os 90 anos e manter a saúde da mente de uma pessoa de 30 anos ou do corpo de uma pessoa de 30 anos pelos próximos 60 anos, qual vocês escolheriam? Ficou clara a pergunta? Corpo? Posso começar? Se eu escolheria entre viver tendo a minha mente de 90 anos, ou o meu corpo de 30 por 60 anos, é isso? Vamos lá, vou repetir em uma maneira mais curta aqui. Aqui eu estou determinando que você pode viver até os 90 anos, você sabe disso, é um fato. Sim. Uhum. Mas desses 90 anos, os últimos 60 você tem que escolher entre manter a mente de uma pessoa de 30 ou o corpo de uma pessoa de 30. Qual que você escolhe e por quê? Ou seja, 2/3 da sua vida de uma maneira ou de outra. É garantido que eu vou viver até os 90. Isso, esse é o cenário hipotético. Ok. Eu escolho a mente. Mente, obviamente, porque 30 anos não quer dizer que eu ainda vou estar no meu ápice da minha possível inteligência. Imagino que existe a possibilidade de amadurecer. Então, eu inverti. Nesse caso, eu escolho o físico. Eu escolho o físico. O Pedro já tá com a mente de alguém de 90 anos. Já. Bem por aí. Então, no meu caso, eu escolho o físico porque com o físico eu acredito que teria o potencial de melhorar para toda a parte intelectual, mental minha. Até porque 30 anos também não quer dizer que é o fim da linha para um amadurecimento aí. Sim. Até porque eu imagino que vai vir muita coisa posterior aí. Mas espera aí, vamos esclarecer uma coisa aí que eu acho que você já está se confundindo já. O cenário não é que você começa a corrida com um e pode desenvolver o outro ao longo da corrida. É que você vai viver 60 anos com uma mente de velho ou 60 anos com um corpo de novo. É um ou outro. Não é que você começa com o corpo e depois trabalha na mente. Não é bem assim. Porque no final você tem os dois. Droga. Então eu tava por aí já. Então tá, nesse caso tem que ser a mente. Então, que adianta ter o corpo? Isso pra mim é inconcebível isso. Isso é um imbecil. Eu acho que eu prefiro a mente também. Porque o meu corpo já é de 90, então tá de boa. Essa pergunta é meio paradoxa no sentido que se você tem o corpo jovem, vamos lá, de 30 anos, mas sua mente é de 90,
no sentido mais literal possível, uma pessoa de 90 anos quer sair para escalar montanha, correr. O que você vai fazer com esse corpo? E pelo outro lado, se você tem a mente, você consegue se divertir de maneiras virtuais aí, principalmente nesse momento da gravação, sabemos bem disso. Sabemos bem. Dá pra passar o tempo. O único problema aí que eu vejo é um corpo de 90 anos implicaria em ficar doente recorrentemente. Então. Corona ia matar você. Então eu não sei até que ponto não seria mais frustrante você ter uma mente de quem quer fazer coisas e não poder fazer coisas. Ou ter a habilidade e escolher não fazer. Esse acho que é o real dilema. O que você prefere? Passar vontade ou não querer sabendo que pode? Não querer sabendo que pode. Passar vontade então nesse pior. caso você está escolhendo ter a mente, ter o corpo de um jovem, em vez de a mente. Você inverteu a sua resposta aí. Depois do que foi exposto, realmente. Tô confuso agora. Então, essa pergunta aí ficou confusa. Eu já vivo em casa, eu já vivo em quarentena antes de ser moda, então eu não ia me importar, não. O William, acho que você definiu essa resposta quando você falou que você já tem um corpo de 90 anos. Então, exatamente. Mas eu acho que tá mais próximo da mente mesmo, porque é a mente que não quer sair. O seu corpo pode. Sim, é verdade. Meu Deus. Parecia fácil. Eu já fiz uma escolha e não sabia. Parecia ser bem simples. Eu acho que isso até lembra uma discussão que a gente teve naquele episódio do São Junipero do Black Mirror, lembra? Ele tava falando que as pessoas... Lembrei do William. Não, mas me faz lembrar não pelo dilema em si, mas pelo fato de que ninguém percebe vendo aquele episódio como pessoas que estão literalmente no leito da morte virtualmente têm uma mente de 30 anos quando são transportadas para aquela realidade. Muda o vocabulário, muda os interesses, muda tudo. Ai, caralho. E esse não é o caso aqui. Depois daquele episódio você acabou com a magia da coisa toda. Não, só deixou o negócio mais realista. Mas bom, vocês querem mais uma chance então para responder definitivamente? Ai, meu Deus. Do jeito que tá indo, eu prefiro falar nenhum dos dois, porque vai depender do meu humor no dia. E qual que é o seu humor hoje? Tem que responder uma, pô. Essa é a graça da pergunta. Bom, se eu levar em conta que eu já tenho a mente de 90, porque eu não quero sair, que pecado vai ser eu manter o corpo, né? Eu mantenho o corpo. Muito bem. E agora, cara? Corpo, mente. Quer saber? Eu vou ficar com o corpo pra ficar com saúde, poder correr igual um macaco, poder agir igual um macaco, poder subir árvore, fazer o que quiser. Eu vou ficar com o corpo. Mas não vai fazer nada disso, né? Dada a premissa. Exatamente. Mas lembra que você não vai fazer isso, porque sua mente é de velho. Tem a opção morrer? Só depois dos 90. Bom, vamos considerar a resposta do Pedro como corpo mesmo, embora ele esteja presumindo que vai ser mais fácil do que realmente seria nesse cenário. Mas eu vou concordar com vocês. Acho que o corpo nesse cenário é mais importante. Acho que simplesmente pelo fato de você pensar nas doenças, o que vale viver 90 anos com uma mente sã, mas no hospital a cada 2 semanas? Ou tomando 60 comprimidos toda manhã? É que assim, na real, se a gente pegar uma atitude mais filosófica aqui, é um dilema falso esse, né? Porque sabemos que o corpo influencia na mente e vice-versa, como já foi exposto muitas vezes nos nossos episódios aí, mas principalmente no ansiedade e depressão. Não somos meramente hardware e software, é uma coisa influenciando na outra. Então, é um falso dilema na realidade, mas pela brincadeira, acho que o hardware é mais importante, porque o software sempre temos update possível. Primeiro que o software não atualiza se o hardware não ligar, né? Então.
Qualquer problema no software, qualquer pessoa de TI vai falar, já tentou desligar e ligar de novo. Formata. Então acho que estamos aí, ó que surpresa. Vocês começaram de uma maneira e todos terminamos de outra. Que maravilha. Montanha-russa de pergunta. Isso é veja bem. Então, isso dito, pergunta 7 aí. Vocês têm algum pressentimento forte de como vocês vão morrer? Olha, se eu levar em conta minha situação atual e o quão pouco eu me exercito ou quão mal eu me alimento, eu tenho certeza que eu vou acabar... Isso vai acabar me cobrando seu preço uma hora ou outra. Então, sei lá, alguma doença, algo do gênero, assim. Se eu não tomar jeito, acho que vai ser o jeito. É o mais provável. Ao menos, sei lá, cai um meteoro na minha casa, porque eu não saio daqui. Você tem um pressentimento que vai cair um meteoro na sua casa? Forte. Não, eu falei, ao menos que caia um meteoro na minha casa. Tá. Porque, sei lá, hoje em dia, nas condições atuais, se eu não melhorar esse ponto, eu sinto que vai arrumar pra esse caminho aí. Eu tô ouvindo que você sabe mais do que você sente. Eu sei, exatamente. Premonição, né? O William no filme. O que ele tá falando é quase como o obeso mórbido pressentir que ele vai ter problemas cardiovasculares. Eu não sei se pressentimento é a melhor palavra aí. Eu tô vendo as consequências. Tá bom. Deu pra entender. E você, Pedro? Nossa, o meu vai soar meio estranho, mas eu Tá nunca... Talvez até mórbido, mas eu tenho a impressão que eu não vou morrer de velhice. Pode até... Eu vejo... Eu não consigo me ver no cenário. Eu entendo que todo mundo imagina que o ideal seria aquela imagem bem clichê, deitado na cama, com todo mundo em volta e tudo mais. O ideal seria todo morrer. Um junipeiro. Não, essa daí já é exagero, isso daí é utópico. Isso daí... Agora falando do clichê real que todo mundo tem, é normalmente em volta de família, etc. Só que no meu caso eu não sei. Eu sinto que não... Mas peraí, esse aí é como todo mundo... Não o pressentimento que todo mundo tem. Sim, esse todo mundo gostaria. O meu pressentimento agora, eu sinto que vai ser por... algum fator externo. Alguém vai me matar, ser atropelado, algo desse tipo. Alguma coisa externa. Eu não sinto que vou morrer de velhice. O Pedro acho que vai tomar um tiro, acidente, você disse? Provavelmente. Pode ser. É uma hipótese, acidente de carro, vai saber. Mas mas peraí, aqui vamos tentar estreitar um pouco mais, né? Porque só um acidente, uma pessoa te matando, não sei se é bem um acidente. Um acidente qualquer um pode sofrer a qualquer momento. Eu acho que isso depende... O senhor tá mais pra um incidente. Eu acho que muito depende também do contexto da vida da pessoa. Digamos no meu caso, não sei se eu já comentei isso em algum outro episódio ou não para os ouvintes, mas no presente momento estou estudando, pretendo prestar, por exemplo, para a escola da Polícia Militar de Barro Branco. Digamos, eu tenho a possibilidade de ingressar e realmente seguir carreira desse tipo. Imagino, provavelmente, se você me perguntasse dentro do contexto lá dentro, eu teria um pressentimento mais voltado ao risco que existe naquele cenário todo, sabe? Hoje, dentro do pressentimento que eu teria, seria algo de acidente por conta do meu... Eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde, graças a Deus. Então eu sinto que seria algum fator externo, entendeu? Um pressentimento. Por isso que eu comentei de acidente. Algo voltado desse tipo, não necessariamente uma doença ou coisa do tipo. Acidente por bala. É possível ser assaltado, no caso. Mas sim. Mas eu vejo que você tá trabalhando numa curva probabilística aí, dado o que você quer fazer e os riscos dessa área, né? É igual, por exemplo, um médico hoje falar que provavelmente vai ser uma doença infecciosa, já que eles estão expostos a isso recorrentemente. Não, na fase atual que eu digo acidente por conta disso. Igual, eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde.
Igual você perguntar hoje, se eu tivesse um pressentimento do que poderia acontecer, seria voltado realmente de acidente, ser atropelado, porque eu tô sempre na rua, acidente de carro, esse tipo de coisa. Então, mas aí é a probabilidade, né, dado que você faz. Mas você não sonha recorrentemente com algo acontecendo em particular com você? Não. Então, aí já não daria um cenário pro filme Premonição 5 ou 6, sei lá qual que tá. Esse é com o William, que vai cair um meteoro na casa dele no final. Ou todos nós podemos acabar morrendo por causa que um ouvinte do VB ficou puto. Atentado terrorista. Isso daria um bom roteiro de filme. Como um podcast levou à morte de 3 jovens. Tá, bem. e o César? Cara, o meu é que vai nessas mesmas linhas necessariamente. Hoje, particularmente, aqui no começo de mês de abril, acho que o corona é uma forte opção. A probabilidade pro nosso grupo de idade é baixa, mas ainda assim existe. E tem muitas pessoas sendo pegas de surpresa aí. Então, dado que é a maior ameaça mundial, probabilisticamente, dado principalmente estamos em casa, não dá nem pra sair pra ser atropelado, é uma opção. Isso, na verdade, é curioso, né? Abrindo um parênteses aqui, eu estava lendo esses dias que a sua probabilidade de morrer, no geral, fica bem menor durante uma pandemia do que quando não tem pandemia. Faz sentido. Você considerando esse cenário do lockdown, o nível de exposição para qualquer outra coisa é menor. Sim, exato. Então, de certa forma, nunca estivemos tão seguros com a nossa própria continuação da vida do que agora que estamos numa pandemia. Não teve uma cidade que diminuiu quando começou o negócio? Foi Chicago, não foi? Mas diminui tudo, né, cara? O próprio Al-Qaeda, o Boko Haram, até os terroristas estão cancelando o evento por causa do coronavírus. Então, eu diria que não é intuitivo, mas passa a ser intuitivo uma vez que você pensa sobre isso. Sim. Não tem nem carro na rua, como você vai ser atropelado? Você não tá nem saindo de casa, como você vai se expor a ser assaltado, por exemplo? Você tá lá no 8º andar, vai vir um carro assim, ó, entrar pela janela do prédio. O carro vem pelo elevador, né? Na verdade, violência doméstica é o único critério que sobe isso. Tipo. Quem tá acompanhado sabe que as tensões podem escalar. Sua namorada, sua esposa tentou te matar, César? Não quero dar mais detalhes. Mas por falar em escalar, esse é o meu pressentimento. Que como eu me aventuro por montanhas aí, eu já passei por situações, eu estive muito perto de dar aquela escorregada no precipício. Eu não sei, eu já vislumbrei isso muito de perto já, de ficar ao ponto de estar segurando um galho e olhando pro precipício e falar, se eu soltar esse galho já era, ou se não tivesse esse galho aqui já era. Então, já tive close encounters aí nesse cenário e acho que outros futuros virão. É isso. Então, congelado lá no Everest. Congelado tudo bem. Olha o ponto engraçado, aí o César morre subindo numa goiabeira, ele cai e quebra o pescoço. Subir na escada, né? Possível. É possível. Seria irônico, mas é possível. Mas é isso. Esse negócio de ter sonho também, o pressentimento, é que essa pergunta vai mais pra quem tem essa linha de eu sinto que vai ser assim. O que eu tô vendo não é o caso pra ninguém, assim, aqui, né? Não, caralho, já pensou? Viver constantemente tendo aquela sensação que eu vou morrer de um jeito. Meu Deus do céu. Eu conheço pessoas que já falaram sobre isso, mas acho que não é uma coisa comum. Se algum ouvinte aí tiver isso, explica pra gente como funciona. Viver com eu tomo um remédio. Eu tenho essas visões quando eu paro de tomar meu remédio. Morre de overdose do remédio, né? Bom, próxima pergunta, número 8. Nomeie 3 coisas que vocês acham que todos aqui temos em comum, nós 3. Essa
Acho que é fácil dependendo do nível de superficialidade que você dá a resposta, né? Senão eu posso falar sobre todos os brasileiros. Né? Estudamos todos em balinhas. Pronto, aí, já foi duas. Eu já não, hein? Eu já não. Ah, não, você não estudou lá, não, né? Em algum momento você saiu do estudou. Mas Você saiu do... vamos estreitar essa. O que vocês acham que nós, particularmente, temos em comum que os demais, seja nosso círculo familiar ou de amigos, não é tão prevalente essas coisas. O VB. Eu acho que além das coisas óbvias, acho que eu vou começar aqui para ajudar a dar uma direção, vai. Já que são 3 coisas, eu falo uma, vocês pensam nas outras 2. Nossa, vai. Acho que uma delas é uma predisposição a apreciar o humor negro e o se usar dele para nos diferenciar em relação a respostas comuns a certas coisas. Acho que nós 3 aqui tem um intervalo de confiança, um nível de confiança muito alto de que respondemos as coisas ruins primeiro pensando na piada sobre aquilo, para depois realmente expressar algo mais genuinamente emotivo. Triste pra alguns, mas né? Ou seja, os ouvintes estão entendendo que nós somos 3 pessoas que não devem ser convidadas para um velório, por exemplo. Quem que uma vez falou que tinha feito a piada no velório aqui? Foi você, Pedro? Foi o William? Não lembro. Eu não. Não, eu não lembro. Eu já fui a alguns velórios, já teve alguns momentos. E começou assim, a ter um ataque de riso, não foi? Alguma coisa assim? Eu lembro de uma história dessa no VB menos. Mas eu acho que não era nós, não éramos nós. Será que... Eu acho que... Acho que a gente tava relatando alguma coisa. Eu acho que não era a gente, eu não lembro. Eu não fui, pelo menos. Foi o Pedro. Tem cara que foi isso daí. Não. A minha cabeça não veio. Eu também, não sei, pode ser criada em muitos sentidos. É confuso. Ah, não. Realmente. Eu acho que eu tenho um outro. Eu tenho um segundo ponto aqui. Pelo menos eu observo nós 3, que eu não vejo no restante. Como você disse, uma predisposição, eu também imagino que seja. Mas eu digo voltado mais à curiosidade. Apesar de ter uma particularidade de cada um. O William eu vejo que tem uma pegada mais para aquela coisa oriental, principalmente artística. Você numa pegada mais científica, voltada mais para dados, esse tipo de coisa. E a minha talvez um pouco mais viajada em termos aí, talvez até teológico ou histórico, etc. Então eu vejo que esse é um traço que eu não observo muito no pessoal de fora, mas eu vejo que a gente tem em comum. Essa predisposição, essa curiosidade a assuntos aí, entre aspas, fora da caixinha para todo mundo. Mas isso eu acho... Não sei, isso é algo que eu acho que muita gente tem em algum ponto. Porque mesmo esse negócio aí, tipo... Eu tava pensando que o César tá esperando a resposta mais... Algo realmente igual, sabe? Porque, beleza, a gente tem essa curiosidade igual, mas como você falou, são coisas diferentes. Eu acho que o que o Pedro tá falando dá pra funilar nesse sentido, William, no sentido que todas as pessoas têm um certo interesse por alguma coisa, isso acho que é bastante intuitivo, mas o nosso nível de interesse pela essa coisa em particular tende a ser um pouco maior do que eu acho que o Pedro tá falando é o normal. Que não é que a gente sabe um pouco dessas coisas, sabemos mais do que talvez até alguns experts iniciantes aí, o que se dizem experts. E tem um detalhe também, que existe uma influência forte também a partir dessas informações que a gente adquire, tem uma influência forte nas nossas decisões, na maioria das coisas que a gente faz. Não é tipo, eu vou ler 10 curiosidades aqui e já era, entendeu? São itens aí que se agregam ao seu conhecimento e, dependendo do caso, até a própria personalidade sua, se analisar as coisas. Eu, pelo menos, vejo assim. Talvez o que o Pedro quis dizer em outras palavras, estamos predispostos a nos aprofundar mais nesses interesses particulares do que observamos os nossos círculos aí. Sim. Principalmente dado, né, a natureza do VB aqui. Temos um incentivo a mais também, né, que não é só aprender, mas também compartilhar e muitas vezes
bom, por que não, né? Ensinar também sobre esses tópicos. Sim. Pô, eu não consigo pensar em nada que não seja óbvio. Falou óbvio mesmo. O Sérgio falou, pensa em algo diferente, eu só penso nas coisas óbvias. Eu sei o último. Os 3 gostam do Nicolas Cage. Não. Os 3 odeiam o Nicolas Cage. O 3 tem... Acho que você quer dizer aí, Pedro, que os 3 têm um senso de humor validado altamente individualmente, mas não coletivamente. Ai, meu Deus. Vai, William, pensa aí em uma coisa. Eu não sei. Fala um óbvio mesmo, que talvez dê pra aprofundar. Enquanto o Pedro tava falando desse negócio dele, eu tava pensando no VB em si mesmo. Só que isso, sei lá, é bem único nosso, porque, bom, é a gente que faz isso, né? Mas uma coisa que eu percebi é o quanto a gente fala sempre que a gente quer que o VB influencie as pessoas e tal, e o que mude, possa, às vezes, um episódio mudar alguma coisa na vida de alguém, como, né, a gente já teve relatos que teve e tal. Isso é algo legal e acho que é um sentimento que a gente faz bem para nós 3, mas uma coisa que eu vejo, parando para comparar o começo do VB com agora, é o quanto que, tipo, a gente mesmo acabou mudando, assim. E o quanto as coisas, os episódios iam influenciando a gente aos poucos, né? Eu acho que principalmente o Pedro é um que eu sinto que mudou bastante, porque o Pedro, eu acho que ele verbaliza isso mais e tal. Mas o quanto os tópicos do VB iam influenciando a gente, mudando a gente. E por mais que nós temos, né, as 3 personalidades bem diferentes, sempre acaba tendo um ponto ali que a gente acaba se encontrando nos assuntos. No começo, talvez nem tanto. Mas conforme a gente ia gravando mais episódios, eu sinto que tem muitos pontos que foram ficando mais similares ali entre a gente, e com essa evolução do VB e tal. E o amadurecimento nosso também com todo o conteúdo. Eu vejo sentido, embora você tenha dito aí, acho que é intuitivo, dado que fazemos isso há bastante tempo, e poderia facilmente acontecer com qualquer outro 3 pessoas fazendo a mesma coisa, mas eu acho que não tendo esse comparativo direto, talvez dê para dizer, quer dizer, direto não, mas baseado em outros podcasts que eu escuto, se eu escutar um episódio de 3 anos atrás, um episódio nosso, mudou bastante. Então talvez algo único nosso aí é o quão afetados fomos pela produção do nosso próprio conteúdo. Talvez demonstre uma certa capacidade de mudar a perspectiva, ou dado nossa idade também, de amadurecimento, né? Mas acho que dá para comparar assim com outros tipos de conteúdo nessas linhas, que a nossa mudança nos últimos 3 anos tende a ser um pouco maior do que de outras fontes aí, que pelo menos no meu caso eu percebo que se mantiveram mais constante. Sim. Querendo ou não, o VB, eu acho uma das coisas que mais, tipo, me abriu a mente para algumas coisas e me fez perceber algumas outras. Então, acho que é algo bem único nosso nesse sentido. Não foi tão óbvio, não. Acho que essa capacidade de mudar e aceitar outras perspectivas é algo que temos mais incentivo para ter, mas ao mesmo tempo, talvez outras pessoas aqui não teriam tido o mesmo impacto. Sim. Tudo bem. Algo a adicionar nesse ponto, Pedro? Nossa, vocês fecharam com chave de ouro. Olha, um amadurecimento em conjunto, que belo. Tem uma que é nível VD menos. Lá vem. Piada de peido e merda. Não, isso é você que gosta. Cara, isso daí já... Você que tá nessa fase. Está no mesmo nível sempre. do Nicolas Cage. Exato. É algo particular seu. Você só acredita que é incomum, mas não é não. A gente não ri das piadas, a gente ri de você, Pedro. Agora foi mais sentido. O Pedro tem um humor platônico, né? Na verdade eu também, mas o Pedro um pouco mais. Beleza. Bora. Essa foi a pergunta 8. Penúltima pergunta do dia aqui, então, número 9. Olha, essa nesses tempos de quarentena aperta um pouco. Qual que é a coisa...
na vida de vocês pela qual vocês são mais gratos? Essa é bem clichê pra mim, mas meus pais. Nem teve que pensar a vida muito, que hein? eu levo, deixar eu fazer as coisas que eu faço e me meter nos projetos que eu me meto, muitas das vezes sem retorno nenhum. Eu tenho certeza que tem muitos familiares, muitos pais que jamais ia permitir isso a longo prazo. Que é o meu caso. Eu acho que já te falamos várias vezes, né? Mesmo um amigo, se morasse com a gente, já teria tido consequências mais severas. Isso é fácil de responder pra mim. Tá bom. E você, Pedro? Nossa, o meu é fácil. Só que o meu era o mesmo nível do Willis, só que eu penso que é um ponto que leva aos outros. Pra mim é Deus que me deu a oportunidade de estar aqui, da minha família, apesar de tudo que acontece, até pelo meu grupo de amigos, etc. Eu sou muito grato com a minha vida no geral. Claro que tenho alguns momentos que você fica revoltado com algumas coisas, mas isso faz parte. Mas no contexto geral, eu sou bem feliz com a vida que eu tenho. Uhum. O único ponto negativo da minha vida é o Pedro, de resto. Essa é uma pergunta complicada pra mim, porque eu não tenho, acho que O César gosta de não é grato, nada, odeia tudo. Eu não gosto de nada. Odeio minha vida. Não, é que eu penso muito nas linhas daquele episódio Coisinhas que Mudam o Mundo, lembram? De que, Sim, lembro da penicilina. de que queremos acreditar que é uma coisa mais do que a outra, uma coisa isolada, etc., mas sabemos que nunca é, né? Por exemplo, obviamente eu não estaria onde estou hoje se não fossem os meus pais, em primeira instância, por ter me concebido. Em segunda, por também ter tido um apoio, né, em vários momentos aí de realmente incentivar que eu seguisse meus interesses e apoiar financeiramente, emocionalmente em sair do país. Coisas que sabemos não são todos os pais que fazem ou têm a mesma predisposição a apoiar. Então, assim, se for pensar no momento do nascimento até agora, acho que os pais realmente... Aqui eu acho que o que ajuda a pensar um pouco melhor nisso é o quão sensível é mudanças em certas coisas. Que não dá para saber de forma científica, assim, porque não temos o contrafatual, né? Não temos um outro cenário para medir. Mas, assim, se eu tivesse ido para outra escola, mas os mesmos pais, é provável que eu terminaria fazendo as mesmas coisas. Se eu tivesse nascido em outro estado, mas com os mesmos pais e família, etc., também teria sido um pouco diferente, mas eu acho que, por exemplo, hoje eu não seria um jogador de futebol. Então, pensando nesses vieses, assim, o que se eu mudasse, provavelmente acarretaria na maior mudança. Se meus pais fossem jogadores de futebol, meu pai no clube masculino e minha mãe no feminino, acho que provavelmente sim eu seria jogador de futebol. Eu teria mais predisposição a seguir nessa trilha, né? Então, acho que nesse sentido, o que seria mais sensível a qualquer mudança aí seriam os pais, então, portanto, uma resposta acho que mais lógica aí seriam os pais necessariamente. O cachorro quente que eu comi na minha ontem. Mas outra coisa que eu minha web namorada. Mas outra coisa que eu penso muito é a oportunidade de ter tido acesso à informação no começo da minha adolescência, de poder ler revista, poder ir na biblioteca e pregar livros, de poder, poder plantar essas sementes intelectuais aí que geraram os seus frutos ao longo dos anos. Acho que se não fosse a biblioteca pública que eu fui quando eu tinha 11, 12 anos por muito tempo, mesmo do nossa escola que vocês lembram que eu passava o nosso intervalo lá, seria difícil ter encontrado as coisas que me incentivaram a buscar outras coisas. Então, acho que, assim, correndo o risco de soar mais patriota do que...
Normalmente sou. Eu agradeço ao Brasil. Temos muitos privilégios de estar no lugar onde é possível ter esse tipo de acesso, de escola pública mesmo, biblioteca pública, de estar numa democracia, né? Não tá, por exemplo, o que seria a nossa vida na Coreia do Norte, mesmo com os mesmos pais. Caralho. Você sabe que aqui tem as nossas dificuldades, óbvio, como em qualquer lugar, mas você sabe que tem saída. Você pode viver em outro lugar, fazer coisas que você tem interesse, não tem um martelo autoritário aí batendo em você de vários lados. Então, acho que naquele sentido de sensível à mudança, eu tenho certeza que tivesse nascido na Índia também estaria interessado mais em rugby do que eu tenho interesse hoje. Então, acho que ser grato por ter crescido, nascido numa democracia como o Brasil faz tanto sentido como ser grato por ter pais, que é mais particular. Nossa senhora, esse menino pegou a bandeira, ergueu a bandeira aqui, ó. E o tipo de humor também, né, que a gente já falou antes, né? Dependendo do país que você nasce, o tipo de humor não tende a ser esse daí do que eu falei antes, da predisposição a ver uma piada antes de ver uma reação. Acho que é bastante de BR também. Isso é bem velho. Mas, enfim, acho que esses dois aí dá pra fechar. Mas nessas linhas, acho que é importante... Quer dizer, no meu caso, acho que é legal abrir os olhos para essas coisas que são mais intangíveis, mas não menos importantes. Boa. Bom, então para fechar aqui na 10ª pergunta desse nossa segunda rodada de 36 perguntas... a pergunta é: se você... Olha, vai na linha da criação aqui dos pais. Se você pudesse mudar qualquer coisa sobre a maneira que você foi criado, qual seria essa coisa? Eu acho que eu gostaria de ter tido uma exposição maior a, como é que pode dizer, esse conteúdo mais clássico, literário, mais jovem. Realmente eu não tinha. De cara, pra mim, é isso. Você queria ter Você queria ter uma biblioteca maior em casa, é o que você está dizendo, então? Pode ser. Exatamente. Até incentivo, não só biblioteca, mas incentivo. Sempre teve, mas eu acho que se tivesse sido um pouco mais forte, eu poderia ter começado bem antes. Ok. Mas agora você acha que você recuperou isso? Como que... Eu espero. Não, eu tenho tentado. Eu criei uma rotina de leitura, finalmente. Acho que tem melhorado muito, não só a nível, como posso dizer, intelectual, mas até como pessoa, no meu pessoal. E tem melhorado, sim. Sabe o que eu acho interessante dessa resposta aí? É que, quando eu traço um paralelo direto comigo, eu também cresci numa casa que não incentivava muita leitura, por, enfim, background dos pais e momento de vida. É por isso que eu falei da biblioteca lá na nossa escola. Mas hoje, que obviamente a vida é muito diferente para quem nasceu recentemente, no caso eu tenho uma irmãzinha que tem 15 anos agora, e eu incentivo ela a ler de uma maneira que eu nunca fui incentivado. E o resultado disso foi que ela não gosta de ler. Pressionou demais, César. Mas não foi demais. Foi só aquela, vamos na livraria, pega o que você quer. Não foi uma pressão de professor, tipo, tem que ler, etc. Obviamente tem momentos de frustrações de, compramos o livro e não leu ainda, mas não é, pelo menos na minha perspectiva, não é de coisa de professor. Mas eu fico pensando nessa alternativa. Será que se eu tivesse tudo isso em casa, não teria feito o efeito ao revés, de como eu só fui atrás porque eu não tinha? Eu não sei, como é uma pergunta que não dá para responder, mas me deixa curioso pensar sobre. Quem sabe se tiver uma realidade paralela. Essa pergunta, eu gosto dessa pergunta justamente por causa disso. Porque se eu... Dependendo do que eu quisesse que fosse diferente da minha criação, eu não ia ser eu de agora. Eu gosto do jeito que tá ligado? Tipo, tem algumas coisas que eu gostaria de ter tido acesso antes, que nem esse exemplo de livro que vocês estão falando aí. Eu penso nisso, agora eu tô começando a ler bastante algumas obras japonesas do Murakami e tal. Obras mais clássicas também, que nem o próprio... O cara que fez o Castelo de Chihiro, pros ouvintes que não sabem. Lá vem. Ou o próprio Dostoiévski também. Então, são coisas que eu gostaria de ter lido antes, de ter começado a ler antes, sim, mas
Que nem o César falou, se eu começasse a ler Dostoiévski quando eu tivesse 12 anos de idade... Você seria uma pessoa bem melancólica, William, isso você pode ter certeza, cara. Não, provavelmente ia ser muito... A probabilidade de eu não parar de ler ia ser muito alta. Mas... É isso, sei lá, não consigo pensar em algo que eu realmente gostaria de mudar. E não falei, sei lá, O que você quer? tô bem no meu agora, tá ligado? O que você queria mudar? Queria ser milionário. Se for assim, Ele não teria nem gravado. queria que meus pais tivessem investido. Não teria nem esse episódio do bebê. Então. Porque aquela pergunta que mais temos em comum se viraria a mesa, porque o que menos temos em comum. O William é milionário, nunca o conhecemos. Mas essa pergunta aí, William, acho que logicamente segue naquelas linhas que eu falei lá de coisas sensíveis à mudança e é todo um efeito dominó, né? Não dá, se mudar uma coisa, provavelmente muda tudo. Mas vamos pensar de maneira mais nostálgica aqui. Segue na linha dos Pedro? Você queria ter tido acesso a mais livros? Não, seria algo bom. Eu acho que livros também, César. Eu não sei se livros é exatamente. Porque, mas se fosse pra realmente sonhar, hipóteses assim, sem né, consequências no meu agora, talvez eu gostaria que eles tivessem me influenciado mais a seguir quando eu disse que eu queria. Quando eu dizia que eu queria fazer cinema, estudar cinema mesmo. E eu lembro que na época eles não levaram a sério, porque, bom, não era criança, né, óbvio. E eles preferiam que, como a maioria dos pais, às vezes, que você procurasse um trabalho que fosse mais... Médico, advogado, engenheiro. Não, advogado, engenheiro não, mas eu lembro que... Qual que era na época? Eu acho que era arquiteto. Assassino de aluguel. Não, tinha arquiteto e mais alguma coisa lá. Eu não lembro o que era. Mas que porque eu acabei desistindo e acabei fazendo publicidade, tipo, cinema não, ok, artes cênicas não, ok, publicidade, pode ser. Então eu acabei fazendo publicidade e acabei largando no segundo ano. Então eu acho que se eu tivesse talvez sido mais incentivado, mais apoiado naquele momento, eu acho que eu poderia realmente ter seguido isso. Já pensou o William no exterior agora, diretor? O próximo Steven Spielberg, Muricy. Eu não ia mudar meu nome, ia ficar com U mesmo, quero nem saber. Ia abreviar para U.Muricy. Isso. Willa Directions. Cara, William Productions. Mas aqui, aproveitando a sua deixa, como a pergunta é para ir pro lado pessoal mesmo, se você reconhece que não teve esse apoio quando queria ter tido, mas agora talvez reconheça que você pode seguir mesmo tendo esse apoio, por que você não volta ou decide estudar cinema ano que vem, por exemplo? Financeiro um fator. Mas não era naquela época? Naquela época? Não, nem tanto, talvez, como hoje. Mas o financeiro acho que seria uma coisa que pesava. E eu sinto que eu já não tenho mais tanta, como eu posso dizer, a determinação que eu tinha naquela época pra querer fazer, tá ligado? Hoje eu já, sei lá, eu vejo outras hipóteses. Entendi, já não é um sentimento tão forte como antes. Sim, isso mesmo. Tá bom. Bom, no meu caso, também aqui, lembrando, definindo a nostalgia, não consequências lógicas ao hoje. Mas uma coisa eu queria ter tido muito mais era viajado na infância. Eu não, por circunstâncias da vida, não tive a oportunidade de viajar muito. A primeira grande viagem, acho que foi para Costa Rica, quando eu ganhei a bolsa de estudo. A primeira grande viagem foi fora do país, já para viver 2 anos. Não teve prévia. Foi uma coisa do 8 ao 80, assim. Eu acho que... Eu acho não, né? Muito do que eu observei quando eu saí do país é que as pessoas que tinham viajado mais antes de chegar naquele ponto estavam bem mais tranquilas, podiam se adaptaram mais rapidamente a novas circunstâncias do que aqueles que estavam saindo de casa pela primeira vez, eu estava viajando para o exterior pela primeira vez.
E eu sinto isso ainda hoje, de não só, obviamente, nesse contexto de internato em outro país, mas de pessoas em seus contextos hoje, que eu vejo muito fortemente que aqueles que sempre viveram no mesmo lugar ou não conhecem muito mais além daquela bolha, tem uma certa inércia ou predisposição a não querer sair muito mais e ficar um pouco mais inerte naquele lugar. Aqui eu estou generalizando, óbvio, tem exceções para tudo aí, mas eu vejo isso, que quem viajou, teve mais oportunidade durante a infância e adolescência de conhecer outras culturas, de realmente se aventurar por outros lugares, estão mais dispostas no momento futuro da vida a fazer isso de novo, a estar mais aberta à mudança, a ser mais flexível em muitos sentidos, porque já teve essa exposição de ver que sim, existem coisas diferentes e não significa que da maneira que você faz é a melhor. Então, nenhum lugar que você vive é o melhor necessariamente. Eu acho que viajar é um dos maiores antídotos assim, para fanatismo, seja político, seja local, seja nacionalista, enfim, qualquer coisa que você abraça com muita ênfase no sentido local, a minha visão, e não tenho dados assim para suportar, mas posso dar um chute de que existe em algum lugar, de quanto mais afinco você é a alguma característica local, menos você conhece do que não é local. Então é algo que eu acho que teria... Bom, me mudou depois, né, por, enfim, tudo que eu fiz, mas eu vejo que poderia ter um efeito maior ainda se tivesse começado antes, e de forma geral pode ter o mesmo efeito nas pessoas que entendem isso como algo com esse impacto na vida delas. Então, acho que é isso, é ter viajado mais e desejar nesse momento que pessoas... bom, nesse momento não, né? Quarentena, mas... Mas, no geral, que sim, mais pessoas viajem mais durante a infância. Muda, na minha perspectiva, muda bastante a perspectivas dessa pessoa num futuro próximo. Isso me fez lembrar uma coisa, me deixou triste, inclusive, agora. Que é algo que realmente aconteceu que eu queria que fosse diferente. Não, meus pais não deixaram eu ir pra Disney quando eu podia. Eu podia ter sido uma criança muito feliz na Disney. Não deixaram eu ir. Porque ficaram com medo de eu ir só sem eles. Ai, meu Deus do céu. Eu quero voltar e eu quero que eles me deixem pra Disney. Quantos anos você tinha, William? Eu quero ver o Pateta. 10, 9 anos, uma coisa assim. Você estava na idade que você entendia exatamente o que estava em jogo, então. Exatamente. Isso explica muita coisa, William. Hoje. Estragaram minha infância. Freud diria agora de graça, jackpot. de boa. Estaria com pessoas confiáveis. Mas não, ficaram com medo. Não me deixaram ir. Ô William, foda-se o cinema, cadê o Disney? William, em luz, eu não quero te traumatizar mais ainda, mas em luz dessa resposta, como fica aquela sua outra resposta daquilo que você era mais grata pelos seus pais? Não sou mais. Terminar esse episódio vai ter uma discussão lá, uma DR na casa do William com os pais. O William vai desligar o microfone agora. Precisamos conversar seriamente. Deixa eu chegar em casa pra eles verem só. Mas é complicado mesmo. Acho que todos os nossos pais aí, acho que até para os ouvintes, né? Tem momentos altos e baixos, como em qualquer tipo de relação. Sim, sem dúvida. Mas alguns são mais baixos que outros, né? Esse do William, por exemplo, eu não consigo traçar nenhum paralelo. Por que você me lembrou disso? Bom, acho que tá um bom momento para terminar por aqui. O William já tá em outra vibe. O menino tá traumatizado. Tem que expulsar meus pais de casa agora. Fazer o que é necessário, né? Mas não, espera passar a quarentena. Expulsa agora não. Não seja tão vilão também. O William expulsa os pais deles da casa deles, né? Vocês não me deixarem ir pra Disney, eu fico com a casa.
Tem que compensar, né? É uma balança. Faz sentido. Contrata uns advogados, né? Recompensação por trauma psicológico. Muito bem, senhores. Acho que deu um bom tempinho aí de perguntas e respostas. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham curtido também. Recomendamos, claro, sempre escutar áudios, aproveitar aí o tempo livre, se for o tempo livre não, né? O tempo de poucas opções fora de casa, se for o contexto que vocês estiverem escutando, para lembrar de episódios que vocês gostaram, para reescutar outros, ou escutar pela primeira vez outros que nunca tiveram, veja bem, principalmente, muita gente aí pedindo recomendação de séries, filmes, por que não podcasts também. É uma boa para enquanto tiver que limpar a casa, que muita gente tem que fazer agora, querendo ou não. O pessoal vai achar aquela roupa que achou que perdeu, vai achar dinheiro debaixo dos móveis, olha só, oportunidade de juntar tudo. E essas atividades domésticas ficam bem melhor ao som dos nossos diálogos. Então, tenho isso em mente e aproveitem essas perguntas também. Uma coisa que eu pensei agora é para vocês que estão na quarentena com família ou parceiros, para não só pensar nas suas respostas, mas perguntarem também. Por que não? Quem sabe não saem da quarentena. Você vai acabar com os casamentos, César. Fazendo essas perguntas, não. Acaba quando não fica só tentando evitar um ou outro. Esse é a raiz dos problemas. Mas, enfim, vocês sabem melhor do que a gente o que fazer no contexto de vocês. Mas é isso. Voltamos em breve. Aí já não sabemos, provavelmente, no contexto de distância ainda. Mas... Bom, temos mais perguntas. Até breve. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.